Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem complexo, mas muito importante, inspirado no trabalho da psicanalista Silvia Lobo. A ideia central é que ser mãe pode, de forma inevitável, causar algum tipo de dano. É um pensamento que pode parecer um pouco chocante no início, mas é essencial para a gente entender as dinâmicas familiares e, claro, a nossa própria mente. Olha só essa citação da Silvia Lobo. Ela é bem provocadora, né? Ela nos convida a questionar aquela imagem super idealizada da maternidade. O que ela sugere é que, mesmo com as melhores das intenções, sempre vão acontecer pequenos males, sabe? Feridas, mal-entendidos, alguns distanciamentos. E são essas marcas que, muitas vezes, ninguém vê. E é exatamente nesse dano invisível que a gente vai focar agora. Não estamos falando de crueldade óbvia, não, mas de um mal que é sutil, silencioso e que pode causar o que a Lobo chama de mutilação psíquica, sem que ninguém, nem mesmo as pessoas mais próximas, perceba. Para a gente entender como esse dano invisível acontece, primeiro a gente precisa dar uma olhada no palco onde tudo isso se desenrola, o grande mito cultural da maternidade. Então, a cultura meio que vende pra gente essa ideia de um instinto materno que é universal, quase sagrado. Só que essa visão super idealizada acaba apagando sentimentos que são totalmente humanos, como dor, raiva, ambivalência. E qual é a consequência disso? As mulheres que não se encaixam nesse molde são julgadas, né? E aquelas que sofrem em silêncio se sentem imensamente culpadas e acabam preservando o mito às custas da própria saúde mental. Agora sim, vamos definir com mais clareza esse conceito central da Silvia Lobo, o tal do dano invisível. O termo que a Lobo usa é forte, é mutilação psíquica. Ela está se referindo a mães que, por fora, parecem normais, que cumprem seu papel social direitinho, mas que causam um dano profundo. E o ponto mais importante aqui é que muitas vezes isso acontece sem querer, sem que a própria mãe se dê conta do mal que ela está fazendo. E essa tabela aqui ilustra a diferença de um jeito genial. De um lado, tem aquilo que todo mundo reconhece como abuso, crueldade, negligência, né? Do outro, tá o dano invisível, boicotar a criatividade de uma criança, impor a submissão como único jeito de existir, injetar uma desconfiança sobre as próprias ideias. É, no fundo, um ataque à formação da pessoa. Para deixar esses conceitos mais concretos, vamos ver como isso aparece na vida real. A Lobo descreve vários arquétipos, vamos nos concentrar em 3 deles. O primeiro arquétipo é a mãe higiênica, e só pelo nome a gente já consegue ter uma pista do comportamento dela. Essa mãe é a personificação do correto. A carteira de vacinação está sempre em dia, as roupas impecáveis. Ela cumpre o dever com perfeição, mas é tudo meio mecânico, sabe? Sem afeto de verdade. A Lobo conta o caso de Marina, uma menina que pegou piolho. A mãe, em nome da eficiência, simplesmente raspou a cabeça dela, sem pensar um segundo no impacto emocional que isso teria. No fim das contas, essa obsessão toda com limpeza e ordem é uma forma de esterilizar não só o ambiente, mas a vitalidade, a espontaneidade e até a sexualidade que está começando a nascer na criança. Vamos agora para o segundo arquétipo. Aqui, o dano se manifesta de um jeito completamente diferente. É a mãe sofredora. A mãe sofredora vive reclamando. A vida é um fardo, o casamento é uma decepção e os filhos muitas vezes são apontados como a causa do sofrimento dela. Tem o caso da Yolanda, cuja mãe a culpava por ter nascido. A palavra que Yolanda mais ouviu na infância foi idiota. Ela aprendeu que a existência dela por si só já era um problema. E o resultado disso é devastador. A criança aprende que sentir prazer é egoísmo, que felicidade é algo que não se pode alcançar ou que não se merece. O sofrimento da mãe vira uma espécie de teto, que impede o filho ou a filha de alçar voo. O terceiro arquétipo que vamos analisar é talvez um dos mais sutis e cruéis, a mãe eliminadora. Essa mãe não briga, não discute, ela simplesmente elimina. Se o filho não corresponde ao que ela espera, seja na aparência, no jeito de ser, nas escolhas, ele se torna invisível. A Lobo descreve o caso de Ana que, visitando o apartamento novo da mãe, viu fotos de toda a família espalhadas, menos as dela. Para a mãe, era como se aquela filha e a família dela simplesmente não existissem. Aqui, o ataque é direto na identidade. Ser diferente é inaceitável. A única saída, então, é a anulação. A mensagem é muito clara: para existir aos meus olhos, você precisa ser igual a mim. Bom, depois de ver esses arquétipos, vamos focar agora no impacto que esse dano tem na vida adulta. E vamos fazer isso através de uma das histórias mais marcantes do livro da Lobo. Afinal de contas,
Qual o resultado de crescer sem reconhecimento, sem validação, sem o reflexo de um olhar materno que acolhe? Vamos conhecer a Luísa. Ela chega na análise com uma compulsão bem estranha. Ela não consegue passar por um espelho, por uma vitrine, sem se olhar. Ela precisa se ver para saber como ela tá. Mas o mais trágico é o que vem depois. Assim que ela desvia o olhar, a imagem dela some da mente dela. Ela não consegue guardar o próprio rosto, o próprio ser. E a sensação que fica é a de que ela é feia, desarrumada, um lixo nas palavras dela. E aqui vem a conclusão poderosa da analista. A Luísa busca nos espelhos físicos aquilo que ela nunca teve psiquicamente. O olhar da mãe que reflete a existência dela. Aquele olhar que diz, eu te vejo, você existe, você tem valor. Sem esse espelho fundamental, ela não consegue construir uma imagem interna de si mesma. Então, a grande pergunta que fica é, como alguém que passou por isso pode se curar? E mais, como quebrar esse ciclo para não repetir o mesmo padrão? O trabalho da Silvia Lobo sugere um caminho. Primeiro, é preciso refletir sobre o que aconteceu, não para culpar, mas para entender. Depois, reconhecer o dano. A partir daí, o grande desafio é criar um repertório inédito, como ela diz. É se tornar autor da própria história, se desamarrar daquela condição de filho ou filha e se reconectar com a própria essência, aquela que foi silenciada lá atrás. E a gente termina com essa pergunta. O objetivo dessa análise não é, de forma alguma, demonizar as mães, mas sim humanizá-las, reconhecendo toda a complexidade da maternidade. Se nenhum exercício materno é livre de falhas, a reflexão se torna um ato de muita coragem. Olhar para as nossas próprias feridas e, ao mesmo tempo, para as marcas que, às vezes, sem saber, a gente pode deixar nos outros. É uma reflexão que vale para todo mundo.